Bom dia! Segundou novamente aqui, prestes um pouco antes do nosso ano novo, e hoje eu vou falar nessa live sobre como a aceitação, né, a competência da aceitação nos ajuda aí a enfrentar um ano novo de verdade, né? Não só no calendário, mas de fato a gente fazer um ano novo. Então, na aceitação, desculpem, todo fim de ano, né, a gente acaba lembrando do que passou, vem aquela musiquinha da Simone, né, e o que você fez, né, bem-vinda, e aí vem aquela musiquinha da Simone, né, tô falando aqui, Márcia, que todo final de ano vem a música da Simone, o que você fez, né, aí a gente para pensar no que a gente conquistou, no que não conquistou, no que passou de bom, de ruim, enfim. E geralmente o cérebro acaba fixando nas coisas que aconteceram de ruim, porque o nosso cérebro geralmente, para nos proteger, ele fixa mais o pensamento negativo para que a gente consiga não passar novamente por essas experiências ruins, né? Tanto que a gente precisa, para equilibrar isso, a gente precisa ter 3 pensamentos positivos para um negativo. Só que como fazer, né, que mude isso? Para começar aceitando aquilo que não foi de acordo com o que a gente pensava ser. Soltando o controle, de fato. Né, o famoso lá, solta as rédeas, né, libera espaço para o novo. O estoicismo fala muito sobre isso, né? A gente soltar o controle, não querer ali ficar controlando o incontrolável. Controlar o passado não tem como, já passou, não tem como modificar o imodificável, não tem como modificar o comportamento das outras pessoas. Eu brinco até na minha mentoria que é tão difícil já a gente adquirir novos hábitos, se autodesenvolver, né, querendo muito. Imagina se a gente vai conseguir alterar o comportamento de outra pessoa que não quer mudar, né? Então, assim, o aceitar não é simplesmente, vida, azar, vai ser assim mesmo. Bem-vindo, Michael. Mas o aceitar no sentido científico mesmo da palavra, né? Que é baixar o ego, o orgulho, né, de querer controlar tudo e aceitar o que a gente não pode controlar. Isso acarreta realmente pensamentos novos. A gente libera o peso da culpabilidade de não ter acontecido. A gente tem que ter o mindset de crescimento no sentido de, tudo bem, não deu daquele jeito que eu tinha pensado, né? Não aconteceu, eu não agi da forma como eu gostaria de ter agido. Isso me acarreta o quê? Né? Então vou aceitar que eu não fiz de acordo com o que eu gostaria de ter feito, não aconteceu conforme o que eu gostaria de ter acontecido. Bem-vinda! Mas... Oi, meu amor, bom dia. Meu filho acabou de acordar. Mas a gente acaba... Desculpe aqui, me perdi. A gente... Meu amor, entra sem ficar mexendo aí, senão a mamãe perde o foco, tá? E a gente não fica nessa de querer mudar o imodificável, né? Então, focar no que a gente aprendeu com o que aconteceu, né? Bom dia, meu querido. Bom dia, meu amor. E aprendeu com o que aconteceu e não ficar focando e se martirizando por não ter acontecido ou não ter feito ou o outro ter agido de tal forma que a gente não esperava, não gostaria, né? Então, não é esquecer também o que deu errado. A cura é aceitar, né? Não é esquecer o que deu errado, é aprender com o que deu errado, não é mesmo? E não é conformismo, então, não é passividade, não é provar injustiças ou dores, não é desistir, né, de modificar algo que pode ser modificado para o futuro, mas é reconhecer a realidade como foi, né, parar de lutar com o que não dá para ser alterado e assumir a postura emocional mais madura. A gente fala na virtuologia que a aceitação
é a virtude do ego desenvolvido. É o menos orgulho, necessidade de controle, de aceitação alheia, né, sem neurose. A aceitação é o momento em que o ego para de brigar com a realidade. A não aceitação está intimamente ligada ali à necessidade de agradar, né, de ser aceito, de ser reconhecido pelo outro. E isso nasce realmente do orgulho, da necessidade de importância, que são necessidades mais primitivas ali do ser humano. Então, essa necessidade de ser aprovado muitas vezes faz com que a gente fique se culpabilizando por a gente não ter feito, não ter sido aquilo que os outros esperavam da gente. E aí a gente fica com aquela ruminação mental que nos trava, não nos deixa ir para frente, né? A aceitação, com a aceitação, a insegurança diminui, né? A persona enfraquece, as máscaras todas que as pessoas se sentem obrigadas a usar, né? Acaba enfraquecendo. Bem-vindo! E então, com a aceitação, a gente perde esse medo de ser você mesmo, perde o medo de expor o seu self, né, de viver em consonância com o seu propósito de vida, com a sua essência, que é exatamente aquilo pro que a gente veio fazer na vida, né, nesse mundo. Não viemos para ser iguais, viemos para ser exatamente o que a gente veio para ser, né, que cada um para a sua missão, veio de forma distinta, justamente com potencialidades distintas. Então, com a aceitação, a gente aprende a dizer não, né? A gente fica tranquilo em dizer não, em mudar de rota, em recomeçar. Né, quando eu aceito que não vou agradar todo mundo, eu finalmente começo a viver a minha própria vida, como a gente estava falando. O novo só entra se a gente abre espaço, né? E falar tchau para o velho, né? Aceitar é sair do funcionamento atemporal, né? O passado que nunca passa. Aquela situação de que a gente está sempre ali preso. Bem-vindo, Salismar. Está sempre preso no que aconteceu e que a gente ainda não se conformou, né, de ter acontecido. Oh, meu querido. Então aceitar é sair do passado sem precisar apagá-lo. É simplesmente, né, ir caminhando e verificar o que você aprendeu com ele. A não aceitação, então, causa sofrimento, porque a mente fica ali presa no passado. Dá essa culpa ilógica, né? Se eu tivesse feito diferente, a raiz toda é a não aceitação. Para a neurociência, com a aceitação, sim, aquilo que você resiste persiste, exatamente, porque o cérebro volta, né, ao ponto em que a gente quer consertar. Então, assim, isso acontece tanto para relacionamentos, né, abusivos. Então, assim, se você teve um relacionamento abusivo ou foi tratada de forma muito mal pelos seus pais, a gente acaba voltando ao mesmo ponto. Por isso que os relacionamentos de quem foi criado de uma forma abusiva acaba sendo muito parecidos com aquele que ela teve em casa, porque o cérebro volta ao mesmo ponto de dor, porque ele fica querendo consertar aquilo que dói, que ainda dói. Então, enquanto a gente não aceita que foi daquele jeito mesmo, eu não quero mais mudar, tá tudo bem, né? Tipo, cada pessoa tem a sua limitação, a sua faixa evolutiva, né, na sua psique. Não adianta a gente querer que tivesse sido diferente, né? O negócio é aceitar para que daqui para frente a gente faça diferente. Aprenda os três. Na psicologia positiva a gente fala muito dos três presentes. Quais foram as três oportunidades? O que a gente aprendeu a partir daquele evento ruim, né? Então, na neurociência, já foi comprovado assim, que a aceitação faz o quê? Libera, gente, neurotransmissores fantásticos, como, por exemplo, a serotonina. A aceitação reduz a ruminação mental e aumenta a sensação de equilíbrio interno, né? A sensação de paz, equilíbrio emocional. Aceitar diminui o estado de ameaça constante, reduz ali a atividade da amígdala e o cérebro sai do modo de defesa, porque ele não fica ali o tempo todo pé da vida, né, querendo, indignado, né, tipo se chicoteando por ter agido ou não ter agido da forma como gostaria, né.
ou ter aceito o inaceitável, né? Muitas vezes acontece isso, a gente entra em ansiedade e depressão por não aceitar, ter aceitado o inaceitável, né? Então, assim, em relacionamentos abusivos, ou até bem-vinda, Karine, ou até em empregos em que havia assédio, né, em que havia uma demanda gigantesca, a gente fica nessa ruminação, poxa, eu adoeci, por que eu não saí antes? Né? Então, sair dessa ruminação mental e ver o que aprendeu a partir dali, e ir para frente. Né? Isso aumenta a sensação de pertencimento, né? Porque libera, aceitar, libera ocitocina, que aumenta, então, diminui, né, o estado de ameaça, o cérebro sai do modo de defesa, aumenta a sensação de pertencimento e conexão, inclusive consigo mesmo. Bom dia! E quando paramos de gastar energia tentando mudar o passado, a gente também libera dopamina, porque aí acaba tendo um aprendizado maior, justamente por ver como um aprendizado o que passou, não como algo que vai fazer o nosso destino, né? Vai marcar o nosso destino ali para a vida, né? Estragou a nossa vida, algo desse tipo. Além disso, a aceitação reduz a hiperativação da amígdala, como a gente estava falando. Então, reduz o medo, fortalece o lobo frontal, né, que dá consciência, escolhas maduras, favorecendo a neuroplasticidade saudável. Então, não é fraqueza emocional, muito pelo contrário, né, é uma fortaleza, uma maturidade do nosso ego, né, no ego de forma científica que a gente fala, né, a nossa personalidade, desenvolve a nossa personalidade. Maior ativação do córtex pré-frontal e melhor regulação emocional. Então, gastar menos energia com o que passou e o que é incontrolável dá mais energia para crescimento, para propósito, reduz os sistemas ansiosos e depressivos, aumenta a resiliência psicológica, melhora a saúde mental global, né? Não aceitar aumenta a necessidade de agradar, então gera insegurança, medo de rejeição. Então, quantas vezes as pessoas ficam inseguras de fazer uma live como eu estou fazendo aqui, por medo do julgamento alheio? A gente tem que aceitar que a gente nunca vai agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? A gente sempre vai ter quem vai criticar, inclusive muito mais do que quem vai elogiar, quem vai apoiar, né? Então, a gente tem que aceitar que as pessoas são assim mesmo, inclusive quem mais critica são as pessoas que menos fazem, né? São as que mais têm ali o ego ferido, de ver o outro fazendo e percebendo que ele tem a incompetência de ter a coragem de fazer também, aí ele critica, né? Ele sente essa necessidade primitiva de criticar, de competir, enfim. Então, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? E isso não é um fracasso, na verdade é uma condição humana. Somos todos diferentes e pessoas de faixas evolutivas diferentes, então falemos para quem queira ouvir, né? Para quem esteja aberto a ouvir, não precisa nem concordar, né? É apenas para ouvir. A gente sempre vai estar ajudando alguém quando a gente entra em movimento de acordo com o nosso propósito. Então, solte o passado, né? Libere espaço, abre a porta para o novo, né? O ano novo não começa de verdade em janeiro, começa quando a gente começa a aceitar o que a gente não pode controlar, o que passou, mesmo o que passou de ruim ou de bom, inclusive, né? Muitas vezes a gente fala, né, não queria que tivesse acabado. Não, tudo é parte de ciclos. A gente tem sim que ir melhorando, modificando, enfim. Aceitação é libertação, né? O que você, então, eu faço uma reflexão final aqui, então, uma pergunta no final. O que você ainda está tentando controlar que já não está sob o seu controle? O que você precisa aceitar hoje para viver o novo amanhã? Então eu faço essa reflexão aqui com vocês, para que vocês terminem o ano, né, aceitando o que não dá para aceitar e abrindo espaço para o novo, para que realmente a gente entre 2026 com o peito aberto, né, sem mágoas, sem rancores,
e bola pra frente. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar nos mesmos ambientes que nos fizeram mal, né? Mas aceitar que as pessoas têm, assim, as suas limitações, assim como a gente também tem. Um beijo, feliz ano novo, né? Que seja um ano aí repleto de realizações. Feliz ano novo e Feliz Natal. Ah, Feliz Natal também atrasado, então. Um beijo, queridos. Até!